Palavra de Deus, no livro de Salmos, número 19, a partir do versículo 7, fala conosco assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. Esse salmo de Davi é uma expressão de amor e devoção ao Senhor, uma expressão maravilhosa de amor e devoção ao Senhor. Davi aqui, ele não poupa elogios quando se refere à palavra de Deus. Ele não poupa detalhes ricos que ele usa aqui, se referindo à palavra de Deus, se referindo ao apego da palavra de Deus. E ele gera em nós um certo vislumbre, podemos dizer assim, porque nós conseguimos enxergar a lei de Deus sobre outro prisma, as verdades do Senhor de uma maneira diferente. Enxergamos a verdade do Senhor e aquilo que está escrito e podemos contemplar e dizer e ver e perceber o quanto andar pela lei do Senhor pode ser um prazer em nossas vidas. Porque o que é comum de acontecer é as pessoas colocarem peso. As pessoas acabam colocando um peso sobre a palavra de Deus. E muitas vezes esse peso se torna um fardo tão pesado em suas próprias vidas que elas não conseguem cumprir, que elas não conseguem andar dentro do padrão, debaixo da lei do Senhor, dentro da palavra de Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz assim, que os mandamentos do Senhor não são penosos. E isso é uma verdade. Tudo é uma maneira como, tudo muda e tudo é a maneira como nós encaramos isso. Tudo é a maneira como nós interpretamos a palavra de Deus. Davi, através desse salmo, ele nos traz uma clareza e ele nos mostra que a palavra de Deus, muito mais do que se tornar um peso, ela é um prazer e ela deve ser um prazer em nossas vidas. Ele chega ao ponto de dizer, escute isso, que a palavra de Deus é muito melhor buscar a palavra de Deus do que buscar o ouro. É muito melhor do que o ouro puro, do que o ouro refinado. Tamanho é o prazer que Davi sentia em relação à lei do Senhor, em relação à palavra de Deus. Por isso não erro ao dizer que essas expressões que ele usa são maravilhosas declarações de amor ao Senhor. Penso que o que é difícil é que a lei do Senhor é perfeita e nós não somos. E é isso, a parte difícil é nos moldar de acordo com o padrão da palavra de Deus. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que existem áreas das nossas vidas, existem coisas que precisam ser moldadas, precisam ser ajustadas de acordo com o padrão da palavra de Deus. E não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com aquilo que nós pensamos ser o certo. Por isso, eu vejo que em certos momentos parece ser difícil, até que nos amoldemos, até que nós nos tornemos perfeitos, como a palavra de Deus é perfeita. É o que o texto nos fala. A lei do Senhor é perfeita. Mas Deus, Ele tem prazer em moldar as nossas vidas. E esse processo de nos moldar, ele é lento. É um processo lento e vagaroso. Deus não vai simplesmente nos anular e nos mudar assim. Mas é um processo lento. E Ele vai trabalhando em nossas vidas, até que nos tornemos igual, nos tornemos a sua imagem, nos tornemos a semelhança da sua própria imagem, sendo moldados dentro do padrão da sua palavra. Deus tem prazer em fazer isso. Deus, então, se alegra em nos moldar, em trabalhar em nossas vidas, para que nos tornemos a sua própria imagem. Deus tem prazer nisso. E Deus, Ele realmente se envolve nesse processo. E Ele está envolvido inteiramente em trabalhar em nós.
chega um momento em nossas vidas que a lei se torna exatamente isso que Davi está falando. Vai ser tão prazeroso estar na lei, andar de acordo com a palavra de Deus, viver essa verdade todos os dias da nossa vida, que nós vamos ter muito mais prazer em andar na palavra do que atrás do ouro, como a palavra diz, do que buscar outras coisas, porque a lei, ela nos traz uma perfeição. Essa lei do Senhor, ela é perfeita e nos amolda de acordo com o padrão da palavra de Deus. Por isso, meu querido, que você hoje possa experimentar essa lei do Senhor na sua vida, que você possa experimentar, enxergar de um prisma diferente a palavra de Deus, de uma forma diferente, não mais com aquele peso que muitas vezes nós transformamos a palavra em nossas vidas, mas assim como Davi, em algo prazeroso, em algo que nos traz alegria, nos traz desejo de andar por esta lei, desejo de estar com o Senhor, desejo de viver essa verdade todos os dias da nossa vida. Assim é a lei do Senhor. A minha oração hoje é que você experimente o quão doce e suave é viver essa lei, é viver de acordo com os princípios e padrões da palavra de Deus. Você possa hoje experimentar isso. A minha oração é essa, e que Deus profundamente abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.